A chuva caía tão forte contra a janela que abafava as batidas de seu coração. Lívia Guedes ficou em silêncio na cozinha, uma mão em sua barriga inchada, a outra segurando um celular com a tela trincada. O nome de Pedro, seu marido, piscava na tela. O homem que ela tinha vencido. Quando a porta se abriu com um estrondo, ela se encolheu. Pedro entrou cambaleando, exalando cheiro de álcool e raiva. "Onde está o dinheiro, Lívia?" A voz dele era tão afiada que poderia cortar a tempestade. Ela respondeu baixinho. "Pedro, já paguei o aluguel e as contas. Não sobrou nada." Suas palavras tremeram como o arco de um violino. Ele riu, uma risada cruel e vazia. "Nada? Você quer dizer que desperdiçou tudo de novo?" Ele arrancou o envelope do balcão, espalhando os recibos de compras pelo chão. O som do papel rasgando ecoou na pequena cozinha. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas. Pedro a empurrou pelo ombro. "Você acha que carregar meu filho te torna intocável?" As palavras cortaram mais fundo do que qualquer hematoma. "Você é inútil, Lívia, nem para me dar orgulho." Mas ele já estava além da razão. A mão dele desceu com força contra o rosto dela. O som da pele se encontrando com a pele se misturou ao rugido do trovão lá fora. Lívia tropeçou, batendo na quina do balcão. Seus joelhos cederam. Por um momento tudo ficou borrado. As luzes, a voz dele, o mundo. Ela estendeu a mão para se apoiar na mesa, mas ele puxou seus pulsos. "Pare de chorar", ele gritou. "Você sempre age como uma vítima." Através das lágrimas, ela sussurrou. "Porque eu sou uma." Pedro congelou por meio segundo, depois se virou. "Você acha que alguém se importa? Ninguém vai vir te salvar." Ele pegou o casaco e saiu furioso, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Silêncio. Apenas o tic-tac do relógio e a respiração superficial de Lívia. Sua visão girou. O quarto se inclinou. Ela segurou a barriga, sussurrando para seu bebê não nascido. "Aguenta firme, por favor. A mamãe está aqui." Mas suas pernas cederam. Ela afundou no chão, a cabeça encostada no azulejo frio. Lá fora, um relâmpago rasgou o céu noturno e, em algum lugar na distância, um carro freou bruscamente. Faróis inundaram a janela, cegando-a por um segundo. A porta se abriu novamente, mas os passos que se seguiram não eram os de Pedro. Uma voz profunda e calma disse: "Senhora, você está bem?" Ela tentou falar, mas seus lábios apenas se moveram em silêncio. A última coisa que viu foi a silhueta de um homem se ajoelhando ao lado dela, suas mãos tremendo enquanto checava seu pulso. Então, tudo ficou preto, e pouco antes de perder a consciência, ela o ouviu sussurrar: "Não se preocupe, você está segura agora." O mundo voltou em fragmentos, luzes brancas de teto, um bip abafado, o leve cheiro de antisséptico. Lívia piscou lentamente, sua garganta seca, seu corpo doendo como se cada osso se lembrasse da tempestade da noite passada. O rosto gentil de uma enfermeira se inclinou sobre ela. "Você está segura agora, querida. Você está no Hospital São Lucas." O primeiro pensamento de Lívia não foi sobre si mesma, foi sobre seu bebê. Ela pressionou uma mão trêmula contra a barriga. "Meu bebê, o bebê está bem?" A enfermeira sorriu suavemente. "Seu pequeno é forte. Os batimentos cardíacos estão regulares. Você teve sorte. Alguém a encontrou bem a tempo." O coração dela bateu forte. "Alguém?" Antes que a enfermeira pudesse responder, a porta se abriu. Um homem alto de uns 30 anos, com um casaco grafite, entrou. Seus olhos eram gentis, mas carregados de preocupação. "Eu sou Daniel Oliveira", ele disse calmamente. "Eu vi você cair ontem à noite. Eu não podia simplesmente te deixar lá." Lívia o estudou através das lágrimas, mal conseguindo encontrar sua voz.
Você me salvou? Ele assentiu, seu tom calmo, mas protetor. Você desmaiou perto do cruzamento. Eu liguei para o 192 e vim com você para cá. O médico disse que sua pressão arterial caiu muito, mas você e o bebê estão estáveis agora. Um silêncio se estendeu entre eles. Ela só conseguiu sussurrar. Obrigada. Ele sorriu fracamente. Você não precisa me agradecer. Eu apenas fiz o que qualquer um deveria ter feito. No entanto, algo em seus olhos dizia o contrário. Algo mais profundo. Algo assombrado. Momentos depois, a enfermeira voltou com uma prancheta. Seu marido está tentando ligar, ela disse cautelosamente. Você quer que o deixemos visitá-la? A pergunta congelou o ar. O peito de Lívia se apertou. A imagem do rosto furioso de Pedro passou como um relâmpago em sua mente. Os gritos, os golpes, as mentiras. Seus dedos se cravaram no lençol. Não, ela sussurrou. Não o deixem chegar perto de mim. A expressão de Daniel endureceu, o maxilar se apertando como se ele entendesse muito bem. Vou garantir que ele não venha. A enfermeira assentiu e saiu, sentindo a tensão. À medida que o quarto ficou em silêncio novamente, Daniel puxou uma cadeira. Você não precisa explicar nada agora. Descanse. Você passou por um inferno. Mas a voz de Lívia rachou. Ele disse que ninguém se importaria, que ninguém me salvaria. Lágrimas rolaram por suas bochechas. Eu pensei que ele estava certo. Daniel a olhou com uma força silenciosa. Ele estava errado. Você não está mais sozinha. As palavras dele atingiram seu coração como uma onda suave contra vidro quebrado. Pela primeira vez em meses, ela não se sentiu invisível. Ela não se sentiu fraca. Lá fora, a chuva caía suavemente contra a janela, mais gentil agora, quase curando. Lívia a observou cair e sussurrou para seu filho não nascido. Nós vamos ficar bem, não vamos? Daniel a ouviu, mas não a interrompeu. Em vez disso, ele se levantou e puxou o cobertor para cobrir seus ombros antes de se virar para a porta. Descanse, Lívia. Eu estarei lá fora se precisar de algo. Ela queria perguntar por que ele se importava. Ela queria acreditar em sua bondade. Mas a exaustão venceu. Seus olhos se fecharam novamente. E enquanto Daniel saía para o corredor, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele nunca mais deixaria aquele homem machucá-la. 3 dias se passaram em incerteza silenciosa. Os hematomas no rosto de Lívia tinham desbotado um pouco, mas os de seu coração pareciam mais profundos do que nunca. Cada som no corredor do hospital a fazia estremecer. Cada rangido da porta a fazia se perguntar se Pedro a tinha encontrado. Daniel a visitava todos os dias, às vezes trazendo flores, às vezes apenas um silêncio reconfortante. Ele nunca fazia muitas perguntas, nunca a pressionava. No entanto, sua presença preenchia o quarto com uma calma desconhecida. Na terceira manhã, o médico entrou com sua ficha. Você está se recuperando bem, Sra. Guedes, mas o estresse não é bom para seu bebê. Recomendamos que você descanse em um lugar seguro por pelo menos algumas semanas. Seguro. A palavra ecoou como um sonho estranho. Onde ela poderia ir? Ela não tinha dinheiro, não tinha família por perto e não tinha mais coragem para recomeçar. Naquela noite, enquanto o sol mergulhava sob as janelas de vidro do hospital, Daniel apareceu novamente, segurando um pequeno saco de papel. Pensei que você pudesse estar com fome, ele disse, colocando-o suavemente. Dentro havia muffins quentes e um bilhete que dizia: Você é mais forte do que pensa. Lívia sorriu fracamente. Você nem me conhece. Daniel desviou o olhar por um segundo, depois disse: Talvez não,
mas eu sei como é perder a esperança. Havia uma tristeza em seu tom, uma história não contada. Antes que ela pudesse perguntar, seu celular vibrou na mesa. A tela se iluminou. Pedro ligando. Seu pulso acelerou. Ele me encontrou. Daniel se aproximou. Não atenda. Você está sob proteção do hospital agora. Ele não pode te tocar. Mas ela hesitou, o medo misturado com a culpa. E se ele viesse mesmo assim? E se ele machucasse outra pessoa? Sua mão trêmula pairou sobre o telefone antes de finalmente recusar a ligação. O silêncio depois foi ensurdecedor. Momentos depois, uma enfermeira entrou correndo. Tem um homem lá embaixo exigindo ver a Sra. Guedes. A respiração de Lívia parou. O rosto de Daniel escureceu instantaneamente. Fique aqui, ele ordenou firmemente e saiu antes que ela pudesse protestar. Pela pequena janela de seu quarto, Lívia viu a confusão perto da entrada. Pedro estava lá, gritando com a segurança, agitando os braços descontroladamente. Sua voz era alta, mesmo através das paredes. Ela é minha esposa. Vocês não podem me impedir de vê-la. Daniel se aproximou dele, calmo, mas frio. Ela está sob cuidados médicos. Você precisa ir embora. Pedro zombou, os olhos cheios de veneno. Quem é você, o novo namorado dela? Daniel não respondeu, mas o olhar em seus olhos foi suficiente. Se você se importa com seu filho, vá embora antes que estrague tudo. Por um momento, Pedro congelou. Então, com uma risada amarga, ele cuspiu. Você acha que é algum herói? Ela vai rastejar de volta para mim, ela sempre rasteja. Ele se virou bruscamente e saiu furioso na chuva. Daniel exalou lentamente, observando-o desaparecer. Então ele olhou de volta para a janela de Lívia, onde ela estava tremendo atrás da cortina. Seus olhos se encontraram brevemente através do vidro. Ela pressionou a mão contra a janela, agradecendo-o em silêncio. Mas nenhum dos dois notou o carro preto estacionado do outro lado da rua, com o motor ligado, alguém lá dentro observando, tirando fotos. A noite após o surto de Pedro, o hospital finalmente se acalmou em um silêncio inquieto. As luzes do corredor diminuíram, as máquinas zumbiam suavemente e o cheiro de desinfetante pairava pesado no ar. Lívia deitou acordada, olhando para o teto. Toda vez que ela fechava os olhos, a voz de Pedro ecoava em sua mente. Você vai rastejar de volta para mim. O sono não vinha. Em vez disso, vieram as lágrimas, silenciosas, infinitas, impotentes. Ela pressionou a mão sobre a barriga. Nós seremos livres um dia. Ela sussurrou para seu bebê não nascido. Eu prometo. Às 2 da manhã, ela ouviu passos do lado de fora de sua porta, firmes, calmos. Ela já conhecia aquele ritmo. Era Daniel. Ele espiou em silêncio, notando seu rosto manchado de lágrimas. Não consegue dormir? Ela balançou a cabeça fracamente. Eu fico pensando, e se ele voltar? Daniel se aproximou, sua voz suave. Ele não vai. Eu garanti que a segurança tivesse a foto dele. Eles o impedirão na entrada. Mas ele sempre dá um jeito, ela murmurou. Ele sabe como distorcer as coisas, como fazer as pessoas acreditarem nele. Eu costumava acreditar nele também. Daniel se sentou ao lado de sua cama, seu olhar firme. Abusadores não mudam, Lívia. Eles encantam. Eles quebram e depois culpam. Mas você sobreviveu. Isso exige coragem. Ela olhou para ele, realmente o vendo pela primeira vez. A leve cicatriz perto de seu maxilar, os olhos cansados que tinham visto muita dor. Por que você se importa tanto? Você nem me conhece. Daniel hesitou, sua voz abaixando. Porque alguém uma vez precisou de mim e eu cheguei tarde demais. Ele engoliu em seco. Minha esposa estava grávida de 6 meses. O ex dela a encontrou antes que eu pudesse chegar lá. Ele engoliu em seco,
incapaz de terminar. A respiração de Lívia parou. Por um momento, nenhum dos dois falou. O quarto parecia pesado com a tristeza compartilhada. Eu sinto muito, ela sussurrou. Ele balançou a cabeça. Não sinta. Apenas me prometa que nunca voltará para ele. Antes que ela pudesse responder, um forte estrondo ecoou do andar de baixo. O som de vozes exaltadas se seguiu, urgentes, caóticas. Daniel se levantou imediatamente. Fique aqui, ele disse, seu tom de repente agudo, imponente. O pulso de Lívia acelerou. Ela podia ouvir gritos através das saídas de ar, seguranças discutindo com alguém. Seu estômago se apertou de pavor. Daniel, por favor, não vá sozinho. Mas ele já tinha ido. Minutos se estenderam como horas. Então a porta se abriu. Daniel voltou, sua expressão tensa, mas controlada. Está tudo bem, ele disse rapidamente. Eles pegaram alguém lá fora tentando entrar pela saída lateral. Ele fugiu antes que pudessem ver o rosto. O coração dela se afundou. Era ele, não era? Daniel hesitou o tempo suficiente para que ela soubesse a verdade. Ele se ajoelhou ao lado dela, gentilmente segurando sua mão. Ele não vai mais te machucar, eu prometo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu nem sei como recomeçar. A mão de Daniel se apertou levemente em torno da dela. Então me deixe te ajudar a começar. Pela primeira vez em meses, ela sentiu um lampejo de segurança. Frágil, mas real. Ela a sentiu lentamente sussurrando. Está bem. Lá fora, a chuva noturna começou novamente, mas desta vez soava mais suave, quase protetora. Nenhum dos dois viu a figura sombria perto da cerca do estacionamento. Observando enquanto Daniel fechava as persianas, a brasa de um cigarro brilhou, depois desapareceu na escuridão. A luz do sol da manhã se derramou pelas persianas, pintando linhas fracas na cama do hospital. Pela primeira vez em semanas, Lívia sentiu um calor que não a estava machucando. Ela se sentou devagar, tomando a aveia que a enfermeira havia trazido. Seu corpo estava se curando, mas sua mente ainda era um campo de batalha. Daniel tinha saído cedo para uma reunião de diretoria. Antes de partir, ele passou em silêncio, colocando uma pequena rosa branca em sua mesinha de cabeceira. O bilhete embaixo dizia: por força. O gesto a fez sorrir fracamente. Talvez a bondade ainda existisse no mundo, afinal. Mas a calma não durou. Por volta do meio-dia, uma enfermeira entrou nervosamente. Senhora Guedes, seu marido está aqui. A colher de Lívia congelou no ar. O quê? Ele insiste que só quer conversar. Ele diz que é urgente. Seu peito se apertou. Ela balançou a cabeça violentamente. Não, eu não quero vê-lo. Antes que a enfermeira pudesse responder, a porta se abriu. Pedro entrou, usando roupas limpas, cabelo bem penteado, olhos cheios de uma falsa tristeza. A transformação era aterrorizante. Ele parecia o homem com quem ela havia se casado, não o monstro de quem ela havia escapado. Lívia, ele disse suavemente, a voz tremendo. Eu estive doente de culpa. Por favor, me deixe explicar. Ela o encarou, incapaz de falar. Cada fibra de seu corpo gritava perigo, mas uma parte dela, a parte que uma vez acreditou, hesitou. Você não deveria estar aqui. Eu só precisava te ver, ele disse, dando um passo cauteloso à frente. Eu cometi erros, eu sei. Eu estava bebendo demais. Eu perdi o controle. Mas eu te amo. Eu amo nosso bebê. Lágrimas queimaram em seus olhos. O amor não deixa hematomas, Pedro. O maxilar dele se apertou, a máscara escorregando por um segundo antes de ele forçar um sorriso novamente. Eu posso mudar. Eu já comecei a terapia. Você pode perguntar ao meu pastor. Ele enfiou a mão no bolso, puxando um papel dobrado. Olha, prova, eu estou tentando. Lívia olhou para ele, uma folha de agendamento, real ou falsificada. Ela não podia dizer.
Suas mãos tremiam. Por que agora? Porque eu vi sua foto nas notícias, ele disse calmamente. Eles disseram que um homem te salvou, que você está ficando aqui sob os cuidados dele. Seu tom escureceu. Isso é verdade? Ela engoliu em seco. Ele só está me ajudando. Os olhos de Pedro se estreitaram. O falso remorso em seu rosto rachou, revelando algo mais frio. Ajudando você ou pegando o que é meu? Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu novamente. Daniel entrou, com pastas nas mãos, claramente inconsciente da cena em que estava entrando. Ele congelou quando viu Pedro. Senhor, Daniel disse calmamente, este quarto é proibido para qualquer pessoa que não esteja na lista de pacientes. Pedro forçou um sorriso, mudando de tom instantaneamente. Ah, você deve ser o homem que salvou minha esposa. Obrigado. Ele estendeu a mão. Eu lhe devo minha gratidão. Daniel não a pegou. Sua esposa precisa de descanso, não de confrontos. O maxilar de Pedro se contraiu. Claro, eu já estava de saída. Ele se virou para Lívia, sussurrando. Conversamos mais tarde. Quando ele saiu, Daniel olhou para ela. Você está bem? Seus lábios tremeram. Ele não terminou. Eu conheço esse olhar. Os olhos de Daniel endureceram. Então eu também não. E lá fora, no corredor, Pedro sorriu enquanto pegava seu celular, discando um número que em breve transformaria a frágil paz de Lívia em outra tempestade. Naquela noite, os corredores do hospital zumbiam com uma tensão silenciosa. Lívia mal tocou no jantar. Ela não conseguia se livrar da imagem do sorriso de Pedro, da calma crueldade em seus olhos. Ele sempre soube como distorcer o mundo a seu favor. Aquela máscara de charme podia enganar qualquer um. A polícia, os vizinhos, até mesmo ela uma vez. Daniel sentiu seu desconforto. Ele tinha passado por lá depois de sua reunião, ainda de terno, a gravata afrouxada, os olhos sombreados pelo cansaço. Ele não vai voltar hoje à noite, ele disse suavemente. A segurança dobrou os turnos. Lívia forçou um sorriso. Eu queria poder acreditar que isso é suficiente. Daniel hesitou antes de se sentar ao lado dela. Posso te perguntar uma coisa? Alguém já documentou o que ele fez com você? Seus olhos desviaram. Não, eu cobri os hematomas. Eu dei desculpas. Toda vez que a polícia vinha, ele segurava minha mão e chorava. Eles sempre acreditavam nele. A expressão de Daniel escureceu. É assim que homens como ele sobrevivem, por trás da imagem de um marido amoroso. Ele se levantou, andando um pouco, depois pegou em sua pasta. Há algo que preciso te mostrar. De uma pasta fina, ele puxou várias páginas impressas e as colocou no colo dela. Lívia franziu a testa. O que é isso? Registros do hospital, ele explicou. A enfermeira responsável pelo seu caso, o nome dela é Helena, encontrou inconsistências. Você foi internada 3 vezes no último ano por quedas acidentais, cada relatório escrito pelo mesmo médico. E esse médico, por acaso, é primo de Pedro. O coração de Lívia bateu dolorosamente. Ele o acobertou. Daniel assentiu sombriamente. Cada visita, cada hematoma reclassificado como um acidente. Helena disse que sempre sentiu que algo estava errado, mas foi instruída a ficar quieta. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas enquanto ela traçava as palavras impressas, sua própria dor reescrita como ficção. Ele apagou meu sofrimento. Daniel se inclinou mais perto. Não mais. Eu fiz cópias de tudo, evidências reais. Se ele chegar perto de você novamente, este arquivo vai direto para a polícia e para a imprensa. Pela primeira vez em dias, Lívia sentiu algo mudar dentro dela, o medo dando lugar a uma frágil determinação. Por que você está fazendo isso por mim, Daniel? Ele olhou para baixo, a voz baixa, mas firme. Porque o sistema falhou com minha esposa. Eu não vou deixar que ele falhe com você. Seus olhos se encontraram.
Duas almas quebradas reconhecendo o mesmo tipo de perda. Uma batida os interrompeu. Era a enfermeira Helena, a mulher mais velha com olhos gentis. Ela entrou hesitante, segurando outro envelope. Senhor Oliveira, ela disse, talvez o senhor queira ver isso. Foi entregue para a senhora Guedes esta noite. A testa de Lívia se franziu enquanto ela o abria. Dentro havia fotos impressas, imagens granuladas dela e de Daniel conversando em seu quarto de hospital, a mão dele na dela. Escrito na parte de baixo, com a caligrafia de Pedro, estavam as palavras: "Que bom que você superou tão rápido." O sangue dela gelou. Daniel pegou as fotos, examinando-as com os olhos estreitados. Ele está tentando criar uma história, ele murmurou, para te pintar como infiel. Lívia cobriu a boca tremendo. Ele vai me arruinar. Daniel balançou a cabeça firmemente. Não, ele vai tentar, mas desta vez ele não vai vencer. E enquanto ele falava, um lampejo de relâmpago iluminou a janela, revelando uma figura sombria parada do outro lado da rua, observando cada movimento deles. Na noite seguinte, o ar no hospital parecia mais pesado, muito parado, muito silencioso, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração. Lívia não conseguia dormir. Sua mente repassava as imagens do envelope repetidamente. A caligrafia de Pedro queimando em seus pensamentos. Que bom que você superou tão rápido. Daniel tinha ido falar com o chefe de segurança do hospital, prometendo uma vigilância mais rigorosa. Ele não a contou, mas ele também tinha pedido a um amigo no escritório do procurador distrital para iniciar uma verificação de antecedentes não oficial de Pedro. Algo sobre o controle daquele homem, seu charme calculado, o incomodava. Lívia sentou-se perto da janela, olhando para as luzes da cidade lá fora. Como minha vida se tornou isso? Ela sussurrou. Eu costumava sonhar com uma casinha, um bebê rindo no quintal. Sua voz rachou. Agora tenho medo de fechar os olhos. Ela pegou a rosa que Daniel lhe dera e a segurou perto. Suas pétalas tinham começado a murchar, mas de alguma forma ainda cheirava a esperança. Então, passos, lentos, medidos, se aproximando. Ela se enrijeceu. A essa hora, apenas as enfermeiras da noite deveriam estar por perto. A maçaneta da porta girou levemente, apenas o suficiente para fazer seu coração acelerar. Daniel? Ela chamou baixinho. Sem resposta. A porta se abriu com um rangido. A silhueta de um homem escorregou para dentro. O cheiro de colônia, familiar, sufocante. Pedro. Sua respiração parou. O que você está fazendo aqui? Ele sorriu, fechando a porta em silêncio atrás dele. Você não achou que um pouco de segurança poderia me manter longe da minha esposa, não é? Saia! Ela gritou, pressionando o botão de chamada, mas ele se moveu rápido, puxando o fio da parede. Ele sibilou. Você está fazendo uma cena. Por favor, ela implorou, recuando em direção à cama. Você está me assustando. Ele estendeu a mão, apertando seu braço. Você me envergonhou, Lívia. Todo mundo está falando sobre aquele herói CEO. Você acha que ele se importa com você? Ele vai se cansar e te jogar fora. Lágrimas escorreram por seu rosto. Você é doente, Pedro. Eu cansei de viver com medo. Algo em seu tom rompeu a raiva dele. Por um breve segundo, seu rosto suavizou, quase humano. Nós podemos consertar isso, ele sussurrou. Nós podemos ir para casa. Lívia balançou a cabeça. Não a casa. As palavras o atingiram como vidro quebrando. Seu aperto se endureceu novamente, forte o suficiente para machucar. Sua ingrata. A porta se abriu com um estrondo. Daniel estava lá, o peito arfando, o segurança logo atrás dele. Solte-a! Pedro se virou, seu rosto se contorcendo. Você acha que pode roubar minha esposa? Daniel deu um passo à frente. Você perdeu o direito de chamá-la assim
no momento em que encostou a mão nela. Por um momento, ninguém se moveu. Então Pedro empurrou Lívia para o lado e se jogou em Daniel. Os dois homens colidiram, batendo na mesa de bandeja. O som de metal ecoou pelo corredor. O guarda puxou Pedro para longe, contendo-o enquanto ele se debatia. "Você vai se arrepender disso!" Pedro gritou, a voz rachando de fúria. Lívia desabou nos braços de Daniel, tremendo incontrolavelmente. Ele a segurou perto, sussurrando. "Acabou. Você está segura." Mas enquanto Pedro era arrastado, seus olhos se fixaram friamente nos de Daniel, prometendo vingança. E naquele instante, Daniel soube que aquilo não tinha acabado. Era apenas o começo de uma guerra. O hospital ficou mais quieto depois da prisão de Pedro. Os guardas agora patrulhavam cada andar, e o quarto de Lívia foi transferido para uma ala privada. Ela não falava muito desde o ataque. Toda vez que ela fechava os olhos, via o rosto furioso de Pedro, o jeito que a voz dele se partia entre a raiva e o desespero. Daniel ficou por perto. Ele tinha adiado todas as suas reuniões, ignorando as ligações que chegavam de sua empresa. Nada disso importava agora. Tudo o que importava era que ela se sentisse segura. Naquela noite, a tempestade lá fora voltou. O vento batendo contra o vidro como mãos raivosas. Lívia sentou-se perto da janela, sua camisola de hospital solta nos ombros, olhando para o céu escuro. "Porque sempre chove quando algo terrível acontece?" ela perguntou suavemente. Daniel deu um leve sorriso. Talvez a chuva esteja apenas lavando o que não pertence. Ela se virou para ele, os olhos cansados, mas curiosos. "Por que você está realmente fazendo isso? Você mal me conhece e ainda assim está arriscando tudo." Daniel hesitou. Por dias, ele tinha mantido uma parte de si escondida, a parte que explicava por que a dor dela o afetava tão profundamente. Finalmente, ele se sentou ao lado dela. "Eu não te contei tudo, Lívia." Ele começou calmamente. "Eu era casado." O olhar de Lívia suavizou. "O que aconteceu?" Ele olhou para baixo, os dedos entrelaçados com força. O nome dela era Emília. Ela era gentil, paciente, cheia de vida. Estávamos esperando uma menina. Sua voz tremeu levemente. Uma noite, o ex dela apareceu em nossa casa. Eu não estava lá. Eu estava no trabalho, fechando um negócio que eu pensava que importava. Ele engoliu em seco, incapaz de terminar. "Ela me ligou, mas quando cheguei em casa..." A respiração de Lívia parou. "Daniel." Ele forçou um sorriso pequeno e quebrado. "As pessoas me chamaram de herói depois que eu criei uma fundação para vítimas de abuso. Mas a verdade é que eu a construí porque não pude salvá-la." O silêncio preencheu o quarto, pesado e cru. Lívia estendeu a mão e tocou a dele gentilmente. "Você está me salvando," ela disse, a voz tremendo. "Isso significa que ela não morreu em vão." Os olhos de Daniel brilharam enquanto ele a olhava. "Você me lembra dela às vezes, a força, a maneira como você ainda tem esperança, mesmo depois de tudo." Lívia olhou para o lado, piscando para conter as lágrimas. "Eu não sei se ainda tenho esperança, Daniel. Talvez eu só esteja sobrevivendo. Sobreviver é o primeiro passo para viver de novo," ele disse suavemente. Por um momento, o mundo lá fora pareceu se acalmar, a fúria da tempestade se transformando em chuva suave. Foi como se o universo tivesse pausado, dando-lhes um momento de paz. Então o telefone na mesinha de cabeceira vibrou. Daniel o pegou antes de Lívia. Número desconhecido. Ele franziu a testa e atendeu. "Alô?" A voz de um homem no outro lado falou friamente. "Diga-se à senhora Guedes para assistir às notícias esta noite." A linha ficou muda. O coração de Lívia batia forte. "O que eles disseram?" Daniel hesitou, depois ligou a pequena televisão na parede. Um alerta de notícias urgentes piscou na tela. "Empresário local preso por agressão.
novas informações surgem. Lá, entre as fotos que rolavam, estava a foto de Pedro na delegacia. E ao lado dela, uma imagem granulada de Daniel carregando Lívia da rua naquela noite. A legenda dizia: mulher casada resgatada por CEO. Caso extraconjugal suspeito. Lívia cobriu a boca em choque. Ele está virando a história contra nós. Os olhos de Daniel endureceram. Então, é hora de eu parar de ficar em silêncio. E naquele momento, ele decidiu que se Pedro queria guerra, ele tinha escolhido o inimigo errado. Por 2 dias as manchetes não pararam. O caso secreto do CEO com mulher grávida. Fundador de instituição de caridade envolvido em escândalo. Vans de notícias estacionaram do lado de fora do São Lucas, câmeras esperando por um vislumbre de Lívia. Cada canal distorcia a história em algo barato, algo cruel. Dentro de seu quarto privado, Lívia ficou imóvel. A TV estava desligada, mas o eco das mentiras ainda ressoava em sua cabeça. Ele está destruindo sua vida também, ela sussurrou. Daniel ficou perto da janela, com as mangas arregaçadas, o maxilar apertado. Ele está tentando destruir sua força e está me usando para isso. Ele se virou para ela. Nós podemos lutar contra isso, mas você precisa confiar em mim completamente. Ela levantou os olhos, o medo tremeluzindo em seus olhos. E se as pessoas acreditarem nele? E se eles pensarem que eu sou esse tipo de mulher? Daniel se aproximou, seu tom calmo, mas firme. Lívia, as pessoas sempre acreditarão no que é mais alto, mas a verdade não desaparece. Nós faremos com que eles a vejam. Naquela tarde, ele convocou uma coletiva de imprensa. Não como um CEO, mas como o fundador da Fundação Oliveira. A declaração que ele preparou foi simples, mas poderosa. Nenhuma mulher merece violência. Nenhuma sobrevivente deve ser envergonhada por ser salva. Ele se recusou a responder a perguntas de fofoca, redirecionando cada repórter para se concentrar na conscientização sobre a violência doméstica. Assistindo à transmissão de sua cama de hospital, Lívia sentiu algo se mexer dentro dela, algo que ela não sentia há meses. Orgulho. Quando Daniel voltou, ela sorriu fracamente. Você não precisava me defender na frente do mundo. Eu não defendi você, ele respondeu. Eu defendi a verdade. Mais tarde, naquela noite, a enfermeira Helena trouxe uma bandeja de comida e uma pequena planta com botões cor-de-rosa. Um pouco de cor para seu quarto, ela disse gentilmente. Lívia tocou as pétalas suavemente. Elas são lindas. São lírios, Helena sorriu. Apropriado, você não acha? A coincidência a fez rir suavemente, e pela primeira vez o som não pareceu estranho. Talvez seja um sinal, ela murmurou. Lá fora, os primeiros raios do pôr do sol romperam as nuvens, transformando a chuva em ouro. O mundo de repente não parecia tão cruel. Daniel se encostou na moldura da porta, observando-a. Você parece diferente, ele disse, mais leve. Eu me sinto assim, ela admitiu. Eu sei que o mundo ainda pensa que estou quebrada, mas talvez eu esteja começando a florescer de novo. Ele sorriu, mas havia algo mais em seus olhos. Admiração, proteção, algo não dito. Essa é a Lívia que eu vejo. Eles se sentaram juntos em silêncio tranquilo, até que as luzes do hospital diminuíram. Ela se sentiu segura, ancorada pela presença dele. Mas a segurança, como ela havia aprendido, era frágil. Pouco antes da meia-noite, seu celular vibrou na mesinha de cabeceira. Número desconhecido novamente. Contra seu bom senso, ela atendeu em silêncio. Uma voz, a de Pedro, baixa e zombeteira, escorregou pelo alto-falante. Aproveite sua fama, querida. O mundo adora um escândalo. Mas lembre-se, tudo o que você tem, eu ainda posso tirar. Lívia congelou, seu coração batendo forte. Me deixe em paz. Ele riu sombriamente. Você me verá mais cedo do que pensa.
A linha ficou muda. Daniel se levantou da cadeira, a preocupação aguda em seus olhos. Quem era? Ela encontrou o olhar dele, lágrimas brilhando. Era ele. Ele se levantou instantaneamente. Todo o vestígio de calma se foi. Então isso termina agora. Do lado de fora do hospital, invisível nas sombras, um homem acendeu outro cigarro e sorriu, porque a próxima fase de seu plano já havia começado. Na manhã seguinte, Daniel chegou ao hospital cedo. Seus olhos estavam cansados, seu telefone tocando sem parar com ligações de seus diretores. Nós não podemos ignorar a mídia, seu assistente havia dito. A ação está caindo, os patrocinadores estão questionando seu julgamento. Mas Daniel não se importava com números agora. Ele se importava com a mulher sentada em silêncio perto da janela, segurando a barriga como se estivesse mantendo seu mundo junto. Você dormiu? Ele perguntou suavemente. Lívia balançou a cabeça. Eu continuo ouvindo a voz dele. Ele está em todo lugar, Daniel. Toda vez que olho para o meu telefone, é como se ele estivesse me observando. Daniel colocou uma pasta no colo dela. Então vamos tirar o poder dele. Dentro estavam extratos bancários, os extratos de Pedro. As sobrancelhas de Lívia se franziram enquanto ela folheava. O que é isso? Eu pedi a um amigo para investigar mais a fundo. Daniel explicou. Pedro tem esvaziado sua conta conjunta por meses, transferindo dinheiro para um fundo offshore. Ele não está sem dinheiro, Lívia. Ele tem roubado de você. O rosto dela ficou pálido. Ele disse que estávamos em dívida. Foi por isso que ele ficou com raiva. Foi por isso que ele... Ela parou, tremendo. A voz de Daniel a acalmou. Ele mentiu para manter o controle. Abusadores não querem poder. Eles querem posse. Lágrimas rolaram por suas bochechas enquanto ela sussurrava. Eu pensei que estava ajudando-o. Daniel respirou fundo. É nisso que eles fazem você acreditar. Antes que pudessem falar mais, a porta se abriu com um estrondo. A enfermeira Helena entrou apressada, segurando um jornal dobrado. Você precisa ver isso. A manchete na primeira página dizia: Mulher grávida manipula CEO por dinheiro. Abaixo, uma foto de Lívia chorando nos braços de Daniel durante a noite da briga. Lívia cobriu a boca. Não. Daniel pegou o papel, a fúria piscando em seu rosto. Ele vazou isso. Ele está alimentando-os com mentiras. Helena assentiu sombriamente. Os repórteres estão do lado de fora do hospital de novo. Eles estão dizendo que ela encenou tudo para ter simpatia. A voz de Lívia quebrou. Eu não aguento mais isso. Eu não consigo lutar contra ele no mundo. Daniel se ajoelhou ao lado dela, seu tom baixo, mas resoluto. Você não precisa lutar sozinha. Mas ela estava em espiral. Ele tirou tudo, meu nome, minha dignidade. Agora, ele está te transformando em um vilão também. Daniel colocou uma mão firme sobre a dela. Me ouça, a verdade sempre encontra a luz do dia, mas temos que dar a ela um caminho. Ele puxou um pendrive do bolso. Isso contém evidências, fraude financeira, falsos pedidos de seguro, tudo o que ele escondeu. Eu estava esperando o momento certo para te mostrar. Lívia piscou através das lágrimas. Como você conseguiu tudo isso? Os lábios de Daniel se curvaram em um sorriso fraco e sem humor. Você não é a primeira pessoa que Pedro machucou. Ele tem um rastro de dívidas e algumas pessoas muito irritadas dispostas a falar. Pela primeira vez naquela manhã, o medo de Lívia vacilou. Você acha que podemos pará-lo? Daniel assentiu. Não, eu sei que podemos. Mas antes que ele pudesse dizer mais, seu telefone vibrou novamente, desta vez com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Tarde demais, herói. O estômago de Daniel se afundou. Ele olhou para cima bruscamente para Lívia. Arrume suas coisas. Nós estamos saindo. Saindo por quê? Ele olhou para a janela, onde do outro lado da rua, um carro estava com o motor ligado.
as janelas escuras, refletindo a manhã cinzenta. Porque às vezes, antes que a verdade te liberte, ela tenta te destruir primeiro. Mas disse. O hospital deu alta a Lívia na manhã seguinte, sob a supervisão de Daniel. Câmeras piscaram enquanto eles saíam por uma porta lateral. Seguranças bloqueavam os repórteres que gritavam perguntas cruéis. Você armou para o CEO? Você está esperando um filho dele? Lívia manteve a cabeça baixa, segurando a pasta que Daniel lhe dera. A verdade que ela agora tinha medo de segurar. Cada flash de luz parecia um julgamento. Cada sussurro parecia veneno. Daniel abriu a porta do carro para ela e disse calmamente: não olhe para trás. Ele a levou para um pequeno condomínio fechado na beira da cidade, uma de suas residências privadas raramente usada. O ar lá cheirava a pinho e segurança. Quando eles entraram, Lívia congelou ao ver as fotos emolduradas que revestiam o corredor. Daniel com sua falecida esposa, sorrindo antes da tragédia. Parecia sagrado, como entrar em uma memória. Fique aqui por alguns dias, Daniel disse suavemente. Ninguém conhece este lugar. Você terá paz. Lívia assentiu, grata, mas inquieta. A paz era uma coisa frágil em que ela não confiava mais. Enquanto Daniel ia atender uma ligação de seu advogado, ela vagou para o jardim lá fora. O vento era fresco, as flores balançando como sussurros de liberdade. Pela primeira vez em semanas, ela respirou sem medo. Então seu telefone vibrou em seu bolso. Número desconhecido novamente. Seu estômago se revirou. Contra seu bom senso, ela atendeu. A voz de um homem, não de Pedro, mas de outra pessoa, falou friamente. Senhora Guedes, temos uma mensagem de seu marido. Verifique seu e-mail. A linha ficou muda. Com as mãos trêmulas, ela abriu o aplicativo de e-mail. Uma nova mensagem. Assunto: sentiu minha falta. Dentro havia um vídeo. Ela apertou o play e quase deixou o telefone cair. A filmagem mostrava Daniel em seu escritório, apertando a mão de um procurador distrital. Uma legenda abaixo dizia: acordos feitos pelas suas costas. Você é apenas mais um projeto para ele. Sua garganta se apertou. Não, isso não é real. Mas as dúvidas se infiltraram. Pedro era capaz de qualquer coisa, até mesmo de distorcer a verdade para destruir seu único aliado. Daniel voltou momentos depois, notando seu rosto pálido. O que há de errado? Ela virou a tela para ele. O que é isso? Ele congelou, depois suspirou profundamente. Ele está tentando te virar contra mim, Lívia. Aquele vídeo é editado. Eu estava falando com o procurador sobre te proteger. Seus olhos se encheram de lágrimas. Como eu sei que isso é verdade. Todo mundo mente, Daniel. Todo mundo. Ele se aproximou, sua voz firme, mas desesperada. Olhe para mim. Se eu quisesse algo de você, eu não estaria arriscando tudo para te manter segura. O coração dela doeu. Ela queria acreditar nele, mas o trauma não deixa a confiança crescer facilmente. Antes que ela pudesse responder, o alarme da casa tocou, agudo e repentino. Daniel correu para o painel de controle, franzindo a testa. Violação de segurança. Alguém acabou de abrir o portão dos fundos. A respiração de Lívia parou. Ele nos encontrou. Daniel pegou seu telefone. Vá para a sala de pânico agora. Ela hesitou, segurando a barriga, cada instinto gritando de terror. Ele se virou bruscamente, a voz firme. Lívia, vá. Ela correu em direção ao corredor, enquanto Daniel ligava para a polícia. Pela janela, um movimento passou rápido, uma sombra escorregando pelos arbustos. O alarme foi cortado abruptamente. Silêncio. Lívia chegou à porta da sala de pânico, o coração acelerado, quando uma voz sussurrou atrás dela, suave e venenosa. Indo a algum lugar, querida? Ela se virou e o telefone escorregou de sua mão trêmula. Lívia congelou. A voz atrás dela era inconfundível. A de Pedro,
baixa e venenosa. Ela se virou devagar. Ele estava parado perto da porta, a chuva pingando de seu casaco, um sorriso distorcido se espalhando por seu rosto. Você não achou que um portão trancado poderia me manter longe, não é? Seu pulso batia em seus ouvidos. Como você me encontrou? Pedro encolheu os ombros casualmente. Você nunca foi boa em se esconder. Câmeras do lado de fora do hospital, repórteres, GPS do seu telefone, não foi difícil. Você sempre me subestima. Fique longe, ela avisou, recuando até que seus ombros batessem na parede. Ele se aproximou. Eu só quero conversar. Todo esse absurdo da mídia, essa história de caso, é perfeita. Eles acreditam em cada palavra. Você me fez de vilão, mas agora vai consertar isso. Você vai dizer a eles que mentiu. Lágrimas encheram seus olhos. Você é louco. Não, ele sibilou. Eu sou prático. Você vai limpar meu nome e nós vamos desaparecer. Apenas você, eu e o bebê, um novo começo. Antes que ela pudesse responder, passos pesados ecoaram atrás dele. Daniel, afaste-se dela, ele ordenou, a voz afiada, firme. Pedro se virou, sorrindo. Ah, o herói chegou. Me diga, Daniel, quantas mulheres você teve que salvar para preencher o vazio da sua falecida esposa? Os olhos de Daniel escureceram. Isso não é sobre mim. Pedro riu amargamente. Ah, não? Você acha que ela te ama? Ela não te ama. Ela tem pena de você, a mesma pena que tinha de mim. A voz de Lívia tremeu. Pare com isso. Você não tem o direito de distorcer tudo. A expressão de Pedro mudou de zombaria para raiva. Ele se jogou para frente, agarrando o pulso dela. Daniel se moveu rápido, o prendendo contra a parede. Solte-a! Pedro lutou, rosnando. Você vai se arrepender disso. A voz de Daniel baixou, fria como aço. Eu já me arrependo de não ter te parado antes. Ele empurrou Pedro para trás e o homem tropeçou. Mas enquanto Daniel estendia a mão para pegar seu telefone para ligar para a segurança, Pedro correu pela porta dos fundos, desaparecendo na tempestade. Lívia desabou no chão, tremendo incontrolavelmente. Daniel se ajoelhou ao lado dela. Você está segura agora? Ela olhou para a porta. Não, ele não terminou. Ele nunca para. Daniel a ajudou a se sentar no sofá. Suas mãos firmes, mesmo enquanto seu coração batia forte. Então vamos garantir que ele não possa mais se esconder. Mais tarde, naquela noite, enquanto a chuva suavizava, Daniel ligou para seu contato no escritório do procurador distrital. Eu tenho evidências de fraude, perseguição e agressão. Eu quero um mandado até de manhã. Enquanto ele falava, Lívia sentou-se em silêncio, olhando para a filmagem de segurança que Daniel havia puxado em seu laptop. Uma câmera congelou em um rosto que ela reconheceu, a vizinha de sua antiga rua, Senhora Costa, parada em seu portão durante uma das brigas meses atrás. Com o telefone na mão, seus olhos se arregalaram. Daniel, ela viu tudo. Ele se virou para ela. Quem? Minha vizinha. Ela estava lá na noite em que ele me bateu pela primeira vez. Ela deve ter gravado. Os olhos de Daniel se iluminaram com um propósito repentino. Se ela ainda tem aquele vídeo, é a chave para tudo. O tribunal, a imprensa, a verdade. Lívia assentiu, segurando a mão dele. Pela primeira vez, o medo em seu peito se transformou em outra coisa. Esperança. Do lado de fora, a tempestade se dissipou completamente, a lua rompendo as nuvens. E em algum lugar na distância, um telefone começou a tocar. Uma ligação que finalmente derrubaria as mentiras de Pedro Guedes. Uma semana depois, o tribunal zumbia como uma colmeia. Repórteres se alinhavam nos degraus, microfones erguidos, esperando por sua próxima manchete sensacional. Mas para Lívia, isso não era sobre fama. Era sobre sobrevivência. Ela saiu do carro, sua mão tremendo na de Daniel, sua barriga redonda sob seu vestido azul claro.
Apenas respire. Daniel sussurrou. Nós temos a verdade do nosso lado. Lá dentro, o ar estava tenso. Pedro estava sentado na mesa do réu, perfeitamente arrumado, seu advogado sussurrando em seu ouvido. Seu sorriso era calmo, quase confiante, como um homem que acreditava que o charme poderia reescrever a realidade. Quando Lívia entrou, ele olhou para ela e moveu os lábios, dizendo as palavras: "Você vai se arrepender disso." O coração dela batia forte, mas ela ergueu o queixo. Pela primeira vez, ela se recusou a desviar o olhar. O juiz entrou e o julgamento começou. O advogado de Pedro não perdeu tempo em distorcer a história. "Meritíssimo", ele disse suavemente. "Este caso não é sobre abuso, é sobre manipulação. A esposa do meu cliente fabricou ferimentos, encenou fotos e seduziu um CEO rico para ganho pessoal." Suspiros ecoaram pela sala. Lívia sentiu o estômago se revirar, mas Daniel apertou sua mão por debaixo da mesa. "Mantenha a calma", ele sussurrou. "A verdade não precisa gritar." Quando foi sua vez de testemunhar, Lívia se levantou lentamente. Cada passo em direção ao banco das testemunhas parecia caminhar por anos de medo. Ela colocou a mão na Bíblia, jurou dizer a verdade e começou. No começo, Pedro era gentil. Ela disse suavemente. Ele me trazia flores, cantava para mim, me dizia que eu era o mundo dele. Mas então, pouco a pouco, ele quebrou aquele mundo em pedaços. Ela descreveu as noites de gritos, os hematomas que ela escondeu sob mangas compridas, os pedidos de desculpas que sempre vinham com presentes e lágrimas. Enquanto ela falava, sua voz vacilou, mas não sua coragem. Quando o advogado de Pedro a interrogou, seu tom foi afiado. "Senhora Guedes, a senhora alega que seu marido a agrediu, mas a senhora ficou. A senhora nunca registrou um boletim de ocorrência. Não é verdade que a senhora não queria fazer isso?" "Eu queria acreditar que ele mudaria", ela respondeu, lágrimas escorrendo, "porque é isso que o amor faz. Ele tem esperança." Sua resposta silenciou a sala. Até mesmo o juiz parou. Então Daniel subiu ao banco das testemunhas, calmo, composto, sua voz firme. "Eu encontrei a senhora Guedes inconsciente na rua, sangrando. Eu vi o medo em seus olhos. Ninguém finge isso." O advogado de Pedro zombou. "Senhor Oliveira, o senhor tem certeza de que seus sentimentos pela senhora Guedes não ofuscaram seu julgamento?" Daniel o olhou fixamente. "Meu julgamento estava claro no momento em que vi o que ele fez com ela." Finalmente, o advogado de Daniel apresentou as evidências. Extratos bancários, prontuários médicos falsificados e, finalmente, o vídeo da senhora Costa. O tribunal ficou em absoluto silêncio enquanto o passado de Pedro se desenrolava na tela grande. Os gritos, os golpes, as ameaças. O rosto de Pedro perdeu a cor. "Isso não é..." ele gaguejou. A marreta do juiz bateu com força. "Basta." Quando a audiência foi suspensa, Lívia exalou pela primeira vez em anos. Daniel tocou seu ombro. "Você foi incrível." Mas enquanto eles caminhavam em direção à saída, um repórter gritou. "Senhora Guedes, o veredito sairá amanhã. A senhora acha que a justiça finalmente vencerá?" Lívia se virou levemente, sua voz firme. "Tem que vencer, por toda mulher que ainda tem medo de falar." E em algum lugar na multidão, os olhos frios de Pedro a seguiram, planejando seu próximo movimento antes que a marreta pudesse sequer cair. Na noite anterior ao veredito, o ar dentro da cobertura de Daniel parecia mais pesado do que o normal. A chuva batia suavemente contra as janelas, ecoando o coração de Lívia. A batalha no tribunal a tinha esgotado. Cada memória que ela havia enterrado agora era pública. Cada ferida reaberta diante de estranhos. Daniel se moveu silenciosamente pela sala de estar, preparando chá enquanto a observava.
Ela estava encolhida no sofá, as mãos repousando sobre a barriga. E se o juiz não acreditar em mim? Ela sussurrou. E se Pedro for solto? Daniel se sentou ao lado dela, sua expressão gentil, mas resoluta. Ele não vai. Nós demos a eles a prova. A verdade não precisa de sorte. Lívia sorriu fracamente, mas o medo permaneceu em seus olhos. Você parece tão certo. Eu tenho que ser, ele respondeu suavemente, porque se eu deixar a dúvida entrar, ele vence. Lá fora, o trovão rolava baixo, distante, mas constante. As luzes da cidade brilhavam através da chuva, pintando seu rosto com ouro e cinza. Por um momento, ela encostou a cabeça no ombro dele, fechando os olhos. Você fez tanto por mim? Ela murmurou. Eu não sei como vou poder te retribuir. Daniel olhou para ela, os cantos dos lábios se curvando em algo quase terno. Apenas viva, Lívia. É tudo o que eu quero. Mas mesmo naquele momento de silêncio, ele podia ver a exaustão a consumindo. Ela mal tinha comido, mal tinha dormido. Toda vez que seu telefone vibrava, ela se encolhia, com medo de outra mensagem anônima dos apoiadores de Pedro. O julgamento a tinha transformado em um símbolo, mas os símbolos muitas vezes sofriam em silêncio. Horas depois, Daniel entrou em seu escritório para atender uma ligação. A voz na linha pertencia ao seu advogado. Encontramos outra coisa, o homem disse. Pedro está tentando transferir seus bens para outro nome. Ele está planejando fugir se perder. O maxilar de Daniel se apertou. Então garanta que ele não possa. Quando ele voltou para a sala de estar, encontrou Lívia ainda acordada, assistindo à chuva. Ele não vai escapar da justiça, Daniel prometeu. Eu não vou deixar. Ela sorriu fracamente. Eu acredito em você. Mas enquanto ela se levantava para ir para seu quarto, seus joelhos de repente cederam. A xícara de chá que ela segurava se estilhaçou no chão, derramando sobre o mármore. Lívia! Daniel correu para a frente, pegando-a antes que ela caísse no chão. O rosto dela tinha ficado pálido, sua respiração superficial. Minha barriga! Ela ofegou, segurando a barriga. Algo está errado. O mundo de Daniel se inclinou. Fique comigo, está bem? Respire, Lívia, respire. Ele a levantou em seus braços, o coração batendo forte, e correu em direção ao elevador. Minutos depois, eles irromperam pela entrada de emergência do Hospital São Lucas. As enfermeiras correram para pegá-la enquanto Daniel gritava por ajuda. Ela está grávida de 7 meses. Algo está errado. Eles a levaram para o corredor, seus dedos segurando os dele com força, até que as portas da sala de cirurgia se fecharam entre eles. Ele ficou lá, encharcado pela chuva, as mãos tremendo. O som de monitores e passos apressados encheu seus ouvidos. Através da pequena janela, ele viu os médicos se movendo rápido, as vozes urgentes. Então, um bip plano. Uma enfermeira apertou botões. Outra pediu ajuda. O coração de Daniel parou. Não, ele sussurrou. Um médico apareceu momentos depois, o rosto grave. Estamos fazendo tudo o que podemos. Por favor, espere aqui. Daniel afundou na cadeira mais próxima, a cabeça nas mãos. Pela primeira vez desde que a conheceu, o medo superou sua calma. E enquanto a luz vermelha acima da sala de cirurgia piscava, ele percebeu que a luta por justiça não significava nada se ele não pudesse salvar a vida dela. O corredor estéril do lado de fora da sala de cirurgia parecia interminável. Daniel andava de um lado para o outro, o eco de seus passos engolido pelo zumbido das luzes fluorescentes. Cada segundo se estendia para a eternidade. A luz vermelha acima da porta ainda brilhava, um lembrete cruel de que Lívia estava lutando por sua vida. Ele passou uma mão trêmula pelo cabelo, olhando para o chão, repassando cada palavra que ele tinha dito a ela naquela noite. Ele não vai vencer.
Mas, e se ele já tivesse vencido? E se o veneno de Pedro, o estresse, o medo a tivessem empurrado longe demais? Quando o cirurgião finalmente saiu, Daniel correu para a frente. Como ela está? A voz do médico era calma, mas pesada. Ela está estável por enquanto, mas a pressão arterial dela caiu perigosamente. Tivemos que fazer um procedimento de emergência para evitar um parto prematuro. Os batimentos cardíacos do bebê estão regulares, mas ela precisa de descanso total, sem estresse, sem contato com o marido. Daniel exalou, tremendo. Posso vê-la? O médico assentiu. Apenas por alguns minutos. Ele entrou no quarto com pouca luz. As máquinas bipavam suavemente ao lado da cama, cada som uma promessa frágil de que ela ainda estava ali. Lívia estava pálida e imóvel, sua respiração superficial, mas regular. Sua mão repousava em seu estômago. Daniel puxou uma cadeira para perto, sentando-se devagar. Oi, ele sussurrou, a voz embargada. Você me assustou pra caramba. Suas pálpebras se agitaram. Daniel! Ele sorriu de alívio. Sim, estou aqui. Ela tentou falar, mas sua voz era apenas um sussurro. O bebê? Seguro, ele disse rapidamente. Vocês dois estão. Lágrimas rolaram por suas bochechas. Eu pensei que estava perdendo tudo de novo. Ele estendeu a mão para a dela, segurando-a firmemente entre as suas. Você não perdeu. Você lutou. Você sempre luta. O silêncio preencheu o espaço entre eles, gentil e pesado ao mesmo tempo. Então ela sussurrou. Daniel, se algo acontecer comigo, me prometa que você vai proteger meu filho. Sua garganta se apertou. Não fale assim. Nada vai acontecer. Por favor, ela insistiu fracamente. Prometa-me. Ele assentiu, engolindo em seco. Eu prometo, mas preciso que você esteja aqui para manter essa promessa comigo. Um leve sorriso tocou seus lábios. Você é bom demais. Você merece alguém inteiro, não alguém como eu, quebrado, com medo. Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando. Lívia, você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Você se salvou no momento em que escolheu deixá-lo, e você me salvou também. Suas sobrancelhas se franziram suavemente. Me salvou? Ele respirou fundo, tremendo. Eu pensei que meu coração tinha morrido com minha esposa. Eu não pensei que poderia me importar de novo com ninguém. Mas então eu te conheci. Você me lembrou que a esperança não é uma fraqueza. Os olhos dela se encheram de lágrimas, as palavras dele afundando no silêncio. Daniel, ela sussurrou, a voz tremendo. Ele estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo de seu rosto. Eu te amo, Lívia. Não porque tenho pena de você, mas porque você é a força em sua forma mais pura. As lágrimas dela caíram livremente agora, misturando-se com um sorriso frágil. Eu não sei se mereço isso. Ele balançou a cabeça gentilmente. Você merece tudo de bom que resta neste mundo. Seus dedos se curvaram em torno da mão dele. Então talvez ainda haja esperança para mim também. Mas do lado de fora do quarto, despercebido, um carrinho de enfermeira passou, um telefone gravando silenciosamente por baixo. Os olhos de Pedro assistiam de longe, planejando seu movimento mais cruel ainda. A luz do sol da manhã se esgueirou pelas persianas, suave e dourada, mas Lívia não sentiu seu calor. Ela estava sentada ereta em sua cama de hospital, olhando para o buquê de rosas brancas que Daniel havia trazido mais cedo. Pela primeira vez, a visão de flores a deixou inquieta. Elas a lembravam de cada pedido de desculpas que Pedro havia feito antes de machucá-la novamente. Daniel tinha saído para uma reunião de diretoria, prometendo voltar ao meio-dia. Você estará segura, ele havia dito, beijando a mão dela gentilmente. Os guardas do lado de fora da sua porta não deixarão ninguém passar.
Mas o perigo raramente bate na porta. Ele se esgueira silenciosamente. Por volta das 10 horas, uma jovem enfermeira entrou com um sorriso alegre. Bom dia, Sra. Guedes. Hora da sua medicação. Lívia hesitou. Você é nova aqui. Onde está a enfermeira Helena? Ela está em outro andar hoje. A enfermeira respondeu suavemente, preparando a seringa. Apenas um reforço de vitamina para o bebê. Algo em seu tom parecia ensaiado. Os instintos de Lívia gritaram. Você pode me mostrar o prontuário? A enfermeira congelou por apenas um segundo, o suficiente. Então ela forçou um sorriso. Claro. Ela se virou ligeiramente para o balcão, mas sua mão se moveu para o bolso. Os olhos de Lívia se arregalaram. Você não é uma enfermeira. O sorriso da mulher desapareceu. Silêncio. Antes que Lívia pudesse gritar, a porta se abriu com um estrondo. Um homem alto com um boné cinza entrou. Pedro. O coração de Lívia parou. Não, por favor. Ele fechou a porta atrás dele, trancando-a com um clique suave. Relaxe, querida. Eu não estou aqui para te machucar, a menos que você me force. Lágrimas encheram seus olhos. O que você quer? Ele se aproximou, sua voz baixa e controlada. Você vai vir comigo. Nós vamos sair deste lugar. Eu já tenho um carro esperando lá embaixo. Você nunca vai se safar disso, ela sussurrou. Ele riu. Eu já me saí. Daniel está muito ocupado bancando o herói para as câmeras. Ele nem sabe que você está desaparecida ainda. A falsa enfermeira puxou uma cadeira de rodas para perto. Vamos, agora. O pulso de Lívia acelerou. Ela olhou para o botão de chamada de emergência. Muito longe. A janela muito alta. Ela só tinha sua voz. Você acha que as pessoas vão acreditar nas suas mentiras para sempre? Ela gritou de repente. O mundo viu o que você fez. A verdade já está lá fora. O rosto de Pedro se contorceu. Ainda não, mas quando você se for, ela vai desaparecer. Assim como qualquer outra história. Ele agarrou o braço dela, puxando-a para fora da cama. A dor disparou por seu abdômen. Pare! Ela chorou. A comoção chamou a atenção de uma enfermeira que passava do lado de fora. Ela bateu na porta. Tudo bem aí dentro? Pedro congelou. Diga uma palavra, ele sibilou. E eu juro. Mas Lívia não hesitou. Ela gritou. Me ajude! A porta se abriu com um estrondo. Os seguranças entraram correndo. A falsa enfermeira se jogou em direção à janela, mas um dos guardas a tacleou no chão. Pedro tentou correr, empurrando o outro guarda. O caos eclodiu. Gritos, metal batendo, vidro quebrando. Daniel apareceu momentos depois, sem fôlego, a fúria queimando em seus olhos. Tirem ele daqui, ele ordenou. Pedro foi contido, algemado, seu sorriso sumiu. Você acha que isso acaba aqui? Ele cuspiu. Você nunca terá paz. Eu vou garantir isso. Daniel não respondeu. Ele se virou para Lívia, ajoelhando-se ao lado dela, a voz tremendo. Você está segura agora? Eu juro, ele nunca mais vai te tocar. Mas enquanto a polícia arrastava Pedro para longe, ele sussurrou algo sob sua respiração. Algo que fez o sangue de Daniel gelar. Você não pode proteger o que já está quebrado. Chuta. O hospital nunca tinha parecido tão frio. Após a tentativa de sequestro de Pedro, a polícia inundou os corredores. Sirenes piscando do lado de fora como um relâmpago raivoso. Lívia estava sentada enrolada em um cobertor, tremendo enquanto os paramédicos verificavam seus sinais vitais. Daniel ficou ao lado dela, o maxilar apertado, as mãos cerradas em punhos. Por que o sistema de segurança não alertou mais cedo? Ele latiu para o chefe de segurança. Achamos que alguém por dentro adulterou a filmagem de vigilância. O guarda respondeu nervosamente. Estamos checando cada câmera. A voz de Daniel endureceu. Faça isso rápido. Ele não vai parar.
Lívia se virou para ele, a voz frágil. Ele disse: "Você não pode proteger o que já está quebrado." Daniel se agachou na frente dela. "Ele está errado. Você não está quebrada, Lívia. Você sobreviveu a tudo o que ele te jogou. Isso não é fraqueza, é força." Ela queria acreditar nele, mas a exaustão em seu corpo era mais pesada do que as palavras dele. Seu bebê chutou suavemente sob sua mão, lembrando-a de que ainda havia algo precioso para proteger. Mais tarde naquela tarde, a detetive Marcela, uma mulher de meia-idade com olhos aguçados e autoridade silenciosa, chegou para pegar o depoimento de Lívia. "Nós emitimos outro mandado para Pedro Guedes", ela disse. "Mas ele desapareceu. O carro dele foi encontrado abandonado perto da zona industrial." Daniel franziu a testa. "Ele está planejando algo. Ele nunca foge. Ele arma armadilhas." A detetive assentiu sombriamente. "Então estaremos prontos." Ao anoitecer, o hospital estava sob isolamento. Ainda assim, Daniel não conseguia se livrar da inquietação que o roía. Ele saiu para o corredor para fazer uma ligação. Seu tom era baixo, mas urgente. "Coloquem uma equipe perto do bairro Oeste. Se ele estiver observando, é lá que ele vai atacar." Minutos depois, uma enfermeira correu, sem fôlego. "Senhor Oliveira, ela se foi." Daniel congelou. "Como assim se foi?" "A senhora Guedes, nós viramos as costas por um segundo e o quarto dela estava vazio, as janelas abertas." O pânico o atravessou. Ele correu de volta para o quarto dela. Cama vazia, cortinas balançando, o som fraco do vento assobiando pela janela aberta. O peito dele se apertou. Então ele viu um bilhete deixado no travesseiro, escrito com caligrafia trêmula. "Não venha atrás de mim. Eu tenho que acabar com isso." "Não." Daniel sussurrou. "Ela não faria isso." A detetive apareceu atrás dele. "Rastreie o telefone dela agora." Em minutos, o rastreamento deu um sinal de um armazém abandonado perto das docas, o antigo local de construção de Pedro. Daniel não esperou por reforços. Ele pegou seu casaco e suas chaves. "Se ele a machucar, eu juro." "Daniel!" Marcela gritou. "Espere por nós!" Mas ele já tinha ido. A viagem pela tempestade parecia interminável. Seus faróis cortavam as cortinas de chuva, o mundo uma mistura de medo e fúria. Quando ele chegou às docas, o armazém pairava na escuridão, suas janelas brilhando fracamente. Ele entrou em silêncio, o chão rangendo sob seus sapatos. Então ele ouviu um grito. A voz de Lívia. "Por favor, Pedro, não!" O coração de Daniel batia forte. Ele seguiu o som até que os viu. Pedro parado atrás de Lívia, um braço segurando seus ombros, o outro segurando um caco de vidro perto de seu pescoço. "Solte-a!" Daniel gritou. Pedro riu, selvagem e desesperado. "Você acha que pode tirá-la de mim de novo?" Daniel deu um passo lento para a frente. "Você já a perdeu." O relâmpago piscou, iluminando o caos. Lívia tremendo, os olhos de Pedro em chamas, Daniel pronto para lutar. E enquanto o trovão rugia lá fora, Daniel se lançou para a frente, sabendo que um movimento errado poderia custar-lhes tudo. A chuva caía pelas janelas quebradas do armazém. O relâmpago piscava nas vigas enferrujadas. Os soluços de Lívia ecoavam pelo vasto espaço, enquanto Pedro pressionava o caco de vidro mais perto de sua garganta. "Não se mova!" ele gritou. Sua voz rachou, tremendo entre fúria e loucura. Daniel ficou congelado a poucos metros de distância, com as palmas das mãos levantadas. "Pedro, me escute! Você não quer fazer isso." A risada de Pedro era oca. "Não, você tirou tudo de mim. Minha esposa, minha reputação, minha vida." A voz de Daniel permaneceu calma, deliberada. "Você mesmo destruiu isso. Lívia apenas parou de deixar você vencer." "Cale a boca!" Pedro gritou,
arrastando Lívia para trás. O pé dela escorregou no chão molhado e ela ofegou. O brilho do vidro tremeu perigosamente perto de sua pele. A mente de Daniel correu. Ele precisava de uma maneira de distraí-lo. Lentamente, ele deslizou seu telefone do bolso e apertou para gravar. Você acha que eu te arruinei, Pedro? Então vamos ouvir o seu lado. Me diga o que você fez por ela, como você a amou. A respiração de Pedro parou. Eu a amei, sim, ele gritou, a voz embargada. Ela era minha antes de você aparecer. Eu dei a ela tudo. A voz de Lívia rachou. Você me deu medo. Você me deu hematomas. A mão dele tremeu. Eu te dei um lar. Você me deu um inferno, ela sussurrou. O relâmpago piscou novamente, brilhante como a luz do dia. Daniel aproveitou o momento. Ele se lançou para frente, tirando o vidro do aperto de Pedro. Ele escorregou pelo chão. Pedro balançou descontroladamente, atingindo o maxilar de Daniel, mas Daniel não parou. Os dois homens lutaram, grunhindo, escorregando no chão encharcado pela chuva, até que o pé de Pedro se prendeu em uma tábua solta. Ele caiu para trás, batendo com força em uma pilha de canos de metal. O som foi ensurdecedor. Daniel se levantou cambaleando, a respiração ofegante, e puxou Lívia para seus braços. Acabou, ele sussurrou, mas Pedro não tinha terminado. Ele tossiu, rindo fracamente. Você acha que o mundo vai acreditar em você? Eles nunca vão te ver como um salvador. Eles vão te ver como um homem que queria a esposa de outro homem. Daniel olhou para ele, o nojo em seus olhos. Então talvez eles devessem ouvir isso de você. Ele ergueu o telefone, mostrando a luz vermelha de gravação ainda brilhando. O sorriso de Pedro vacilou. O quê? Você acabou de confessar, Daniel disse calmamente. Cada palavra está gravada, cada ameaça, cada mentira. O rosto de Pedro se contorceu de horror. Ele tentou se lançar novamente, mas seu corpo cedeu. As sirenes uivaram na distância, os carros de polícia se aproximando. Momentos depois, a detetive e sua equipe invadiram o local, com as armas em punho, congelado. Pedro não resistiu desta vez. Ele simplesmente desabou de joelhos, murmurando para si mesmo. Ela deveria ter sido minha. Marcela o algemou e olhou para Daniel. Recebemos seu sinal de socorro. Vocês estão bem? Daniel assentiu, ainda segurando Lívia firmemente. Estamos bem. Acabou. Mas enquanto eles saíam do armazém, Lívia parou de repente. A chuva encharcava seu cabelo, seu vestido grudado em seu corpo trêmulo. Ela se virou para Daniel, as lágrimas se misturando com a tempestade. Não, não acabou, ela disse baixinho. Não até o mundo saber a verdade. Ele olhou para ela, a percepção surgindo. Você quer divulgar a gravação? Ela assentiu. Cada palavra, cada grito, cada cicatriz que ele tentou esconder atrás de mentiras. Daniel sorriu fracamente, admiração e orgulho em seus olhos. Então vamos garantir que nenhuma mulher jamais tema a sombra dele novamente. E enquanto o amanhecer rompia as nuvens, os primeiros raios de luz caíram no rosto de Lívia. Uma mulher não mais definida pela dor, mas pela verdade. 2 semanas se passaram desde a noite no armazém. Pedro estava atrás das grades. Seu vídeo de confissão foi visto mais de 3 milhões de vezes em um único dia. Os âncoras de notícias o chamaram de o caso que mudou a conversa. Mas para Lívia, a justiça era apenas parte da cura. A verdadeira vitória era o silêncio. O tipo que não vinha do medo, mas da paz. Ela e Daniel passaram aqueles dias em uma casa de recuperação particular à beira-mar, longe de câmeras e manchetes. A brisa do mar carregava um ritmo calmo que a ajudou a respirar novamente. Todas as manhãs, Daniel lhe trazia chá e eles se sentavam juntos na varanda, assistindo ao nascer do sol.
Você conseguiu, Daniel disse a ela uma manhã. Você não apenas sobreviveu, você mudou vidas. Lívia sorriu fracamente. Talvez agora, em algum lugar, outra mulher escolha ir embora mais cedo do que eu. Mas enquanto ela olhava para o horizonte, uma dor repentina a atingiu. Aguda, profunda, inconfundível. Ela ofegou, segurando a barriga. Daniel se levantou instantaneamente. Lívia, o que há de errado? O rosto dela se contorceu de dor. É o bebê, ela sussurrou, a voz se partindo. Está na hora. Em minutos, Daniel a colocou no carro, correndo em direção ao hospital. A chuva começou a cair novamente. Suave no começo, depois mais forte, como se o próprio céu estivesse prendendo a respiração. Apenas respire, Lívia, ele disse, tentando soar calmo mesmo enquanto o medo agarrava seu coração. Estamos quase lá. Estou com medo, ela admitiu, segurando a mão dele com força. E se algo der errado? Nada vai dar, ele disse firmemente. Você já passou pelo pior. Isso é vida. Eles chegaram ao São Lucas, o mesmo hospital onde sua história tinha começado. Os médicos a levaram para uma sala de parto, Daniel seguindo de perto. As luzes fluorescentes acima ficaram borradas enquanto ela lutava contra ondas de dor, sua respiração superficial, suas mãos tremendo. Daniel segurou a mão dela o tempo todo, sussurrando. Você está indo bem. Só mais um pouco. Horas se passaram em uma névoa de suor e lágrimas. Então, finalmente, um choro. Um som agudo e bonito que cortou o caos. O médico sorriu. É uma menina. O corpo de Lívia relaxou enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. A enfermeira colocou o pequeno embrulho em seus braços. A pele do bebê era macia e rosada, seus choros fortes e desafiadores, como o espírito de sua mãe renascido. Daniel ficou ao lado dela, os olhos brilhando de admiração. Ela é perfeita, ele sussurrou. Lívia olhou para ele, a voz tremendo. Eu nunca pensei que veria este dia. Eu pensei que minha história terminaria em dor. Ele sorriu gentilmente. Não, Lívia, é aqui que sua história começa de novo. Ela olhou para sua filha, traçando os dedos do bebê com os seus. O nome dela será Esperança, ela disse suavemente, porque foi isso que me salvou. A garganta de Daniel se apertou. Combina com ela. Por muito tempo, eles simplesmente observaram o bebê dormir, a tempestade lá fora se transformando em amanhecer. Mas então uma enfermeira entrou em silêncio, segurando um envelope lacrado. Isso foi entregue para a senhora Guedes. Lívia franziu a testa. Quem enviaria algo aqui? A enfermeira encolheu os ombros e saiu. Lívia abriu o envelope lentamente. Dentro havia uma foto, Pedro atrás de um vidro de prisão, sorrindo. Escrito na parte de baixo estavam as palavras: Vejo você em breve. O coração dela congelou. Daniel pegou a foto, seu maxilar se apertando. Ele está blefando, ele disse, embora o olhar em seus olhos lhe dissesse que ele não tinha certeza. E enquanto o bebê Esperança se mexia em seus braços, Lívia percebeu que até mesmo a liberdade pode carregar sombras. As 5 semanas após o nascimento de Esperança foram uma mistura de noites tranquilas, choros suaves e canções de ninar sussurradas. Lívia nunca tinha conhecido tanta paz ou tanto medo. Cada batida na porta a fazia estremecer. Cada número desconhecido fazia seu coração acelerar. A carta de Pedro assombrava seus sonhos. O rosto sorridente dele queimava em seus pensamentos. Mas Daniel se recusava a deixar as sombras voltarem. Ele está preso. Ele a lembrou gentilmente uma manhã, enquanto eles caminhavam pela praia do lado de fora da casa de recuperação. O bebê dormia em seu carrinho, as pequenas mãos enroladas em punhos. Você e Esperança estão seguras agora. Lívia assentiu, embora seus olhos permanecessem fixos nas ondas.
Eu sei. Eu só continuo me perguntando se a segurança é algo que pessoas como eu realmente conseguem. Daniel parou de andar. Pessoas como você? Pessoas que foram quebradas, ela disse suavemente. Mesmo quando somos livres, uma parte de nós ainda pertence à dor. Ele a estudou por um longo momento antes de falar. A dor não te possui mais, Lívia. Você a pegou e a transformou em força. Ela sorriu fracamente. Você sempre diz a coisa certa. Talvez porque eu seja sincero. Por um tempo eles caminharam em silêncio, a brisa do oceano emaranhando seu cabelo. Quando voltaram para a casa, o sol da tarde pintava as paredes de ouro. Esperança começou a chorar e Lívia a embalou gentilmente. Daniel a observou. Essa mulher que tinha sobrevivido a tudo e ainda encontrou uma maneira de amar de novo. Mais tarde, depois de colocar o bebê para dormir, eles se sentaram juntos na varanda.